Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai acompanhar o dia a dia da atividade do oficial de justiça. Confira também o que há de mais novo em inteligência artificial. Você aceitaria um robô como chefe? E no bloco de entrevistas, a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo fala sobre a preservação da saúde mental no trabalho. O Hora Extra está começando agora. O avanço tecnológico tem trazido enormes mudanças na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Os robôs começam a dominar certas atividades e isso vai impactar o mercado de trabalho. Você está preparado para ter um robô como chefe? Mestre em Ciências da Computação, o técnico judiciário Sávio Menezes já teve trabalhos sobre inteligência artificial apresentados em outros países. Ele explica que as ferramentas que são desenvolvidas hoje visam dar celeridade na execução das atividades, como ocorre na área da saúde. Um exemplo bastante comum é reconhecer pneumonia em raio-x do tórax. Então você treina o computador, você ensina ele mostrando diversos exemplos, 1000 raio-x, alguns com e outros sem pneumonia, e ele aprende algumas características. E depois você passa para ele outros raio-x e ele vai dizer qual tem ou não probabilidade de ter pneumonia ou não ter pneumonia. É um exemplo de classificação. Agora, isso quer dizer que esse profissional que faz essa análise será substituído por um computador daqui a uns anos? Nestes casos eu acredito que não, porque a ferramenta, neste caso a inteligência artificial é utilizada como ferramenta auxiliar. Então ele vai dar para o profissional um prognóstico inicial que precisará ser passado pelo crivo desse profissional. Estas ferramentas estão presentes nos transportes por aplicativo. A inteligência artificial é que permite encontrar o motorista mais próximo ou as melhores rotas. Mas, neste caso, ela vai além disto. Já há estudos para viabilizar um transporte autônomo. Nos Estados Unidos há muitos estudos, principalmente da Uber, sobre o desenvolvimento de carros autônomos. Houve um experimento recente em que um caminhão saiu de uma costa dos Estados Unidos para fazer uma entrega na outra costa dos Estados Unidos sem motorista. E foi um sucesso. A inteligência artificial está mais próxima de cada um de nós do que imaginamos. Ao acionarmos um aplicativo ou uma rede social, somos direcionados a produtos e assuntos de nosso interesse. Tudo isto porque as ferramentas arquivam nossos acessos e pesquisas anteriores. Por enquanto, estas ferramentas são auxiliares, mas em um futuro não tão distante, elas poderão substituir a mão de obra humana. Há pesquisas que a gente pode encontrar na internet que apresentam algumas profissões com maior risco de serem automatizadas e substituídas pela inteligência artificial e outras com menos. E algumas em que a inteligência artificial vai funcionar como uma ferramenta auxiliar, que é o caso da medicina, dos diagnósticos. Ela auxilia, mas você não pode substituir um médico, você não pode substituir um juiz, por exemplo. Você confere agora como é o dia a dia de um oficial de justiça. É uma atividade solitária e muitas vezes arriscada. É preciso ter jogo de cintura e paciência para enfrentar as situações difíceis e inesperadas. Uma vida toda dedicada à profissão. Já são 26 anos de trabalho e muitos desafios enfrentados como oficial de justiça avaliador do TRT de Goiás. Valmir é responsável por entregar pessoalmente os mandados judiciais do tribunal. Ele executa as ordens do juiz em ações trabalhistas, como intimação, citação ou penhora de bens. Para ele é uma aventura todo dia. A vida do oficial de justiça é uma aventura constante, porque a gente encontra situações de todo tipo, pessoas de todo tipo, pessoas calmas, pessoas educadas, pessoas nervosas, pessoas com enormes dificuldades, endereços difíceis de ser localizados. O oficial de justiça ele tem confiado na sua atividade, ele é o longa-manos das decisões judiciais, dos juízos. O juiz ouve as partes, garante o contraditório para a defesa, o juiz decide, e essa decisão do juiz, o que a parte veio buscar não é só a decisão, ele veio buscar a efetividade da decisão. É a força do Estado, do Poder Judiciário, na rua, em busca dos devedores, para que ele possa dar efetividade às decisões e, com isso, atingir a finalidade nossa, que é a pacificação social. Aqui na Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais, o TRT, Valmir tem acesso aos mandados que precisa cumprir,
o que também pode ser feito sem sair de casa, já que tudo está disponível por meio eletrônico. Ele é responsável pela região da 44 e setores próximos e tem horários de trabalho flexível. Agora nós vamos entrar no carro do Valmir para acompanhar um pouco das diligências, saber como que é o trabalho dele no dia a dia. A gente sabe que ninguém quer receber um oficial de justiça, seja em casa ou no trabalho. É uma visita muitas vezes indesejada, não é bem-vinda, mas vamos ver como ele será recebido hoje e se vai conseguir cumprir os mandados judiciais. Hoje nós vamos ali para o setor norte ferroviário, é isso? Sim. Vamos lá então? Vamos lá. O Valmir usa veículo próprio para fazer as diligências, por isso recebe uma ajuda de custo e uma gratificação por executar atividades externas. Chegamos ao endereço da parte reclamada. É um mandado de execução de penhora. O juiz determinou que fosse pedido um mandado para vir cumprir no endereço da pessoa. Aí, por isso que eu estou aqui na casa com esse mandado para ver se ele tem bens na residência dele. Quem recebeu o oficial foi o irmão do reclamado. Ele não quis gravar entrevista, nem deixou nossa equipe entrar na casa. A diligência foi negativa, porque eu estava com a ordem de penhora contra um devedor aqui na residência. Porém, é uma residência simples e que só tem bens impenhoráveis segundo o Código de Processo Civil e a Lei de Bem de Família, com aqueles bens essenciais a uma vida média, comum. Até que a entrega desse mandado foi tranquila, mas o oficial de justiça conta que já enfrentou casos difíceis e de risco, precisando de ajuda policial. Era para penhorar R$30 mil na bilheteria. E era noite, né? A partir das 22 horas, eu inicialmente convidei um colega para ir comigo, para me dar um apoio, e chegando lá, o proprietário da empresa opôs resistência e eu solicitei o aforzo policial e após muitas negociações, eu consegui resolver a diligência, fiz a penhora do dinheiro, mas a polícia foi fundamental, porque sem ela eu não teria conseguido fazer a penhora. Segundo ele, a dificuldade de encontrar endereço, enfrentar o trânsito e principalmente a resistência das pessoas para cumprir os mandados estão entre os maiores desafios da profissão. Para ser oficial, tem que ter equilíbrio emocional, paciência e muito jogo de cintura. O oficial de justiça ele é um pouco conciliador, ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco assistente social. O oficial de justiça ele precisa ter técnicas de abordagem, ele precisa ter tranquilidade. Então, assim, não é um profissional que pode ser substituído. A função do oficial de justiça em si, essa é milenar. Na Bíblia você encontra passagens que falam sobre o oficial de justiça. Para ser oficial de justiça é necessário ser bacharel em Direito e aprovado em concurso público. Atualmente, o TRT-18 possui 45 oficiais que atendem Goiânia e Aparecida, sem contar as varas do interior. Mesmo com todas as dificuldades, Valmir é feliz na profissão. Eu me sinto realizado com o trabalho de oficial de justiça. Eu acho que o segredo do êxito de qualquer trabalho é você gostar daquilo que se faz. E eu gosto do trabalho de oficial de justiça. Eu acho gratificante porque também é um trabalho social, na medida que o oficial de justiça é que ele torna efetivo aquele direito do trabalhador reconhecido na sentença. É o oficial de justiça que chega lá e executa aquela ordem que entrega o bem da vida que foi pleiteado pelo reclamante, pelo trabalhador. Então, se eu consigo realizar o meu mandado de forma a cumpri-lo efetivamente e que aquele direito postulado do trabalhador foi realizado, eu me sinto satisfeito pessoalmente. No próximo bloco, a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo fala sobre os desafios de se preservar a saúde mental no trabalho. Voltamos a seguir. A pressão no trabalho, a relação com a vida pessoal e social, os problemas da sociedade, a dinâmica da rotina atual tem dado abertura para um surpreendente crescimento de doenças mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 1 em cada 4 pessoas está propensa a sofrer um problema de saúde mental em algum momento de sua vida. E para falar sobre saúde mental e relações de trabalho, nós recebemos hoje a doutora em psicologia e psicanalista, Kátia Macedo. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Kátia. Grata mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês.
Pesquisas indicam que o transtorno mental é a terceira causa de afastamento do trabalho. As condições dos ambientes, dos processos de trabalho podem desencadear esse tipo de adoecimento? Sim, principalmente se a gente considerar que o trabalho ele é central para a psicologia e para a psicanálise, ele é central para a constituição da nossa identidade enquanto pessoa, né? Nesse mundo onde as relações de trabalho são importantes. À medida que essas relações e o contexto de trabalho modificam, isso é sentido e vivenciado pelo trabalhador, por nós trabalhadores, de formas diferentes e pode afetar tanto a saúde física quanto a saúde mental de todos nós. Nós vamos agora para a pergunta da Cristina Carneiro. Vamos lá. Olá, Kátia, tudo bem? O que as pessoas podem fazer para se manter saudáveis, mesmo com situações de estresse no trabalho? Bom, é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a própria maneira como as organizações estão fazendo as divisões de trabalho, a gestão dos trabalhadores, o trabalho em equipe, já tem um componente que leva os trabalhadores a estarem trabalhando hoje com um número menor de pessoas, com uma exigência maior de produtividade, e isso por si só já pode causar uma situação de sobrecarga psíquica, emocional, né? E gerar um nível de estresse. Agora, uma coisa que nós podemos todos fazer é conversar sobre isso, negociar essas relações de trabalho, essas divisões de trabalho dentro da equipe com as chefias, de forma que essa divisão fique mais equitativa. Além disso, todos nós temos que lembrar que a nossa vida no trabalho é uma parte da nossa vida e que então nos outros âmbitos da nossa vida social, familiar, que todos nós procuremos encontrar hobbies, coisas que nos auxiliem a entrar em equilíbrio novamente. Termos espaço para poder descansar, para fazer atividades que nos deem prazer também, né? E, às vezes, quando nós percebemos que não estamos muito bem, que o nosso sono já está afetado, que a nossa alimentação está afetada, buscar ajuda profissional mesmo, né? Para esse acompanhamento, esse suporte mais específico. Os empregadores, eles podem se tornar agentes de mudança, amenizando os fatores de risco para o estresse no trabalho? Sim. Esse é o principal âmbito onde nós podemos fazer intervenções visando prevenir o adoecimento do trabalhador, prevenir acidentes laborais, mortes relacionadas ao trabalho e até suicídio. Por quê? O que nós temos visto hoje, e pesquisas estão nos indicando, é que está havendo uma mudança no planejamento das organizações, na forma de trabalhar, né, de lidar com o trabalhador, destituindo um pouco esse trabalhador da sua subjetividade, das suas necessidades, dos seus desejos e olhando e tratando esse trabalhador mais como se ele fosse uma máquina, uma peça na engrenagem. E esse uso mecanicista do trabalhador remete a uma visão que, para as teorias administrativas, já está ultrapassada, que, né, é a visão de Taylor. Então, você usa aquele trabalhador enquanto ele tem coisas para oferecer para a organização, para aumentar a produtividade. Se ele adoecer, sofrer um acidente ou morrer, né, no trabalho, ele é descartado, é automaticamente substituído, né? Então, como que a gente pode fazer para mudar isso? Através de desenvolvimento gerencial, de sensibilização, da introdução dos programas de qualidade de vida no trabalho, de promoção de saúde do trabalhador mesmo, né? E, inclusive, que a legislação do Programa de Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador, ele pode ser intensificado juntamente com esse desenvolvimento gerencial para sensibilizar os diretores, os dirigentes, os gestores da importância de você preocupar e ter ações para promover a saúde do trabalhador. Porque se você não faz isso, o seu clima de trabalho, o ambiente fica ruim, pode acontecer assédio moral, aumenta o número, né, de absenteísmo, de faltas, de adoecimento. Então, você cria um ambiente
que é muito mais adoecedor do que promotor, né, do bem-estar social. Doutora Kátia falou nessa mudança, né, nos processos de trabalho com a tecnologia, né, que traz novas formas de trabalho. E no Brasil é crescente o fenômeno da uberização. Esse contexto traz precarização dessas relações. Com isso, podemos dizer que tem crescido o número de adoecimentos, acidentes e mortes relacionados ao trabalho? Sim, esse não é um fenômeno, infelizmente, só no Brasil, né? Ele tem acontecido no mundo todo, tanto que a Organização Internacional do Trabalho, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, tem proposto, né, há alguns anos já, a ideia do trabalho decente para combater a precarização das relações de trabalho. Como que essa precarização acontece? E o exemplo que você citou agora, né, da uberização, é a inserção de algoritmos na gestão das pessoas, de forma em que você tem relações de trabalho em que a pessoa, por exemplo, que trabalha no Uber, ele não tem um chefe, né? Ele, não se tem acontece, não tem um horário, ele é o chefe de si mesmo, porque tem a ideia da pessoa ser uma pessoa jurídica, dela trabalhar como autônomo, enfim, só que o que tem por detrás disso? Você não tem nenhum tipo, o trabalhador fica sem nenhum tipo de suporte, de segurança, né? Ele não tem nenhum local de trabalho, se acontecer algum acidente, ninguém se responsabiliza, né? Então, hoje, a uberização é o ícone do máximo da precarização das relações de trabalho. E por que as pessoas vêm se submetendo cada vez mais a isso, né? Pela falta de trabalho formal, que é um fenômeno, infelizmente, mundial, né? Hoje a gente não tem uma perspectiva de concursos públicos, de aumento de empregos formais com estabilidade, com garantias, que a pessoa tenha acesso aos serviços, né, de segurança social, de previdência, nada disso. Então, o que vem se mostrando para o contexto a médio prazo é um modelo muito precarizado de relações de trabalho, onde a gente não vai ter emprego, onde as pessoas não vão ter previdência, não vão poder se aposentar, né? Vão estar à mercê do mercado. E o que está por detrás disso? A ideia do lucro, do enriquecimento dos donos, né, desses aplicativos, dessas grandes empresas multinacionais, que vão cada vez, infelizmente, explorar mais o trabalhador, né, que cada vez vai estar mais desamparado nesse aspecto da seguridade social. Por isso, a Organização Internacional do Trabalho propôs, há mais de 20 anos, a ideia do trabalho decente, que prevê exatamente a inserção do trabalhador em grupos sociais, a geração de empregos formais, o fortalecimento dessas relações de trabalho que incluam os direitos humanos, né, o cuidado com a saúde do trabalhador, que seria, né, uma forma de enfrentar isso que vem acontecendo no mundo, né? Ok, doutora Kátia, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo sobre saúde mental e relações de trabalho. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a doutora em psicologia e psicanalista Kátia Macedo sobre saúde mental e relações de trabalho. No bloco anterior, doutora Kátia, nós falávamos da uberização. E em conversa anterior, a senhora disse que ela também está atingindo até a educação. Como é que é isso? Sim, se pensarmos que já existe no governo um projeto para transformar grande parte da educação, inclusive do ensino superior, né, em ensino à distância, nós já estamos vendo que algumas instituições privadas, principalmente, já estão comprando plataformas, fazendo um contrato de trabalho com os professores totalmente diferenciado, né, para pior,
infelizmente, em que, às vezes, um professor fica responsável por uma plataforma de até 500 alunos, né, para dar esse suporte para o ensino à distância, sem nenhum tipo, às vezes, né, ele tem que ser uma pessoa jurídica, ele tem que pagar todos os impostos dele e não tem nenhum tipo de garantia. Também alguns professores gravam algumas aulas e depois essas aulas são repetidas ele nem recebe infinitamente, né? E ele recebe só por aquela hora-aula. Então, infelizmente, essa forma, né, de lidar com a área de educação, de serviços também, né, está adotando essa maneira, né, de trabalhar em que você substitui pessoas por máquinas, inclusive na gestão, né, com algoritmos e tudo isso. Causando precarização nessa área que é tão importante. Exatamente. Né? Doutora Kátia, nós vamos agora à pergunta da Leila Barbosa, que é conciliadora aqui da Justiça do Trabalho. Olá, Kátia. Eu gostaria de saber quais são os sinais de alertas a serem observados no nosso local de trabalho, no comportamento, para que a pessoa procure ajuda profissional? A pergunta é bastante interessante, porque às vezes os sintomas não aparecem só no local de trabalho, mas são decorrentes do local de trabalho. Então, quando nós começamos a verificar que pode ser tanto um filho, uma pessoa que a gente convive, ou nós mesmos, ou um colega de trabalho, começa a relatar distúrbios de sono, distúrbios de alimentação, né? Crises de irritabilidade, crises de choro, uma variação no humor, já são indicadores de que você pode estar diante de uma pessoa que está sendo, né, adoecida a partir das relações de trabalho. Por quê? Porque quando a pessoa ela não consegue dormir direito, começa a ter pesadelos, acorda de noite, né? Ou começa a comer demais, ganha peso muito rápido, ou perde peso muito rápido, né? Ou tem um humor variável em que em uma manhã ou uma tarde a pessoa passa de muita tristeza e desânimo para muita raiva, né? E começa a ter conflitos com os colegas o tempo todo, nada tá bom, né? Então isso pode ser indicador de que nós estamos diante de uma pessoa que está precisando de ajuda. E aí onde a gente pode buscar essa ajuda? Se na organização houver um serviço médico ou de suporte, né, de atenção psicológica, vale a pena você encaminhar esse funcionário. Porque se nós conseguimos pegar essas síndromes, esses distúrbios no início, a duração e a intensidade de um tratamento tende a ser menor. Agora, às vezes a pessoa fica isolada o tempo todo, está numa crise depressiva e ela não é atendida, inclusive pelos colegas ou pela chefia, pode acontecer, inclusive, do suicídio no local do trabalho, né? Então, as medidas preventivas são essas. Primeiro, você ter palestras falando sobre as relações de trabalho, como prevenir, como adoecimento, como promover saúde, né, no trabalho e fortalecer as relações de equipe, porque quando você tem uma equipe e uma chefia, onde você tem uma relação de confiança, de cooperação, o que nos faz sofrer pode ser dito e pensado formas de lidar com aquilo. E essa pessoa que está doente, né, que está com um transtorno mental, ela também afeta a produtividade e o ambiente como um todo, né? Os colegas Sim. são afetados também. Sim, por quê? Inclusive, tem um pesquisador, né, que é o Dejur, que ele chama de sofrimento ético. Quando uma equipe tem uma pessoa que está adoecida, né, ou que está sofrendo, ou que teve uma tentativa de suicídio no local de trabalho, todos os outros colegas também têm um sofrimento ético. Ou quando o grupo vê que alguém está sofrendo assédio moral, assédio sexual, mas tem muito medo de perder o trabalho e às vezes não faz a intervenção, quem olha de fora pensa que está tudo bem. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que existe um conflito ético, né? Poxa, eu estou vendo
o sofrimento do colega, mas eu não estou conseguindo fazer nada, né? Então, afeta não só o clima e o funcionamento daquela equipe de trabalho, mas afeta também a produtividade, aumenta o índice de acidentes relacionados ao trabalho, né? Então, torna-se um problema de todos. Doutora Kátia, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria poder estar aqui conversando um pouco com vocês. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com a doutora em Psicologia e psicanalista Kátia Macedo sobre saúde mental e relações de trabalho. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelas redes sociais e pelo portal. Até a próxima semana!